para o que convido a todos a abrirem as Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram o texto, com alegria e prazer, nós queremos receber o irmão Julaico, que é irmão do irmão Silvio, que está conosco aqui nesta noite. Para nós é uma grande honra. O irmão Silvio me informou hoje que ele esteve conosco também no domingo. Participou aqui conosco. Para nós foi uma grande alegria. E tê-lo aqui nesta noite, para nós também é uma honra. Nós queremos dar um bem-vindo ao irmão do irmão Silvio. Que diremos então, irmão Julaico? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente e tê-lo aqui conosco para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 12, o versículo de número 1 até o versículo de número 2, diz a Bíblia assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de fazer ainda uma breve oração. Senhor Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos em tua casa. Nós te louvamos por este culto. Teu povo reúne neste santuário e nós temos o desejo de continuar adorando ao Senhor, também estudando a tua palavra, para o que pedimos a tua graça, ajuda do Senhor, a direção do teu Espírito, a inspiração, para que possamos nesta noite transmitir a tua palavra à tua igreja, e a fim de que cada um de nós seja edificado. Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Pois bem, meus irmãos, é um prazer estar de volta à casa do Senhor. Queremos, nesta noite, dar seguimento ao que estamos estudando com os irmãos. Os irmãos que estiveram conosco na semana passada devem recordar sobre o que estamos falando. Nós temos aqui também conosco nesta noite a irmã Dolores, que esteve conosco no domingo. Para nós é uma alegria ter a irmã Dolores conosco. Deus continue abençoando sua serva em nome de Jesus. Temos também a irmã Gislene, é isto? Esposa do irmão Domingos, congrega com a gente lá na Suíça. Deus abençoe. Prazer tê-la aqui. E os irmãos de Sesimbra, que eu os vi chegarem também. É uma alegria, um prazer tê-los aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Meus amados, nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos pelo apoio que nos foi dado nesse trabalho realizado neste fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, e em todo o decorrer da semana. Nós tivemos uma semana de jejum e os irmãos ouviram o nosso pedido. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram jejuando, estiveram orando, pedindo ao Senhor pelo trabalho do sábado e do domingo. E Deus, por graça e bondade, esteve presente em nosso meio. Nós fomos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Obrigado então a todos os irmãos. Eu estou certo que Deus fez obras e vai continuar fazendo para a sua glória e louvor. Eu quero dar seguimento ao que estamos falando com os irmãos. Na semana passada, eu voltei a falar com os irmãos, depois de um período, como os irmãos bem sabem, em que o pastor Luciano esteve falando convosco aqui, e ele concluiu o estudo de uma forma rápida, passou para mim na semana passada. E na terça-feira passada nós voltamos ao assunto que estávamos tratando com os irmãos antes do pastor Luciano começar a ensinar. Os irmãos, por certo, recordam que estávamos falando como escapar da apostasia. Dentro desta questão, nós chegamos a Romanos capítulo 12, versículo a princípio, principalmente o versículo de número 1. E os irmãos que nos acompanharam naquela época, e mesmo na terça-feira passada, por certo, terão mais facilidade para assimilar aquilo que estou falando, ou que nós estamos falando
aqui na igreja, pois nós estamos falando sobre a questão de apresentarmos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Discutimos a questão, o que significa isto, apresentarmos a Deus em sacrifício o nosso corpo, em sacrifício vivo, e estamos falando agora em sacrifício santo. É dentro desse aspecto que nós estamos considerando com os irmãos. Estamos entendendo com os irmãos pela Bíblia que o nosso corpo, como disse na semana passada, eu não posso me prender aqui, preciso caminhar, mas eu disse aos irmãos que Paulo trata aqui da questão, levando-nos ao entendimento que o nosso corpo não é algo de somenos importância para Deus e também para nós, mas de igual modo é importante para Deus e para nós, ou seja, não servimos a Deus só com o nosso coração, nós servimos a Deus também com o nosso corpo. O corpo vai expressar o que existe dentro de nós. É claro que as coisas têm que sempre ser pela perspectiva divina, pelo que diz a Bíblia, e não pela nossa perspectiva ou posicionamento, que a palavra diz que Deus prioriza o espírito, a alma e o corpo. A ordem é essa, né? Santificar o espírito, a alma e o corpo, mas vejam bem que o corpo ele não está fora desta santificação que abrange a questão da completude. Portanto, amados irmãos, está inserido dentro desse propósito do Senhor nosso Deus. Cheguei a dizer aos irmãos que ninguém jamais servirá a Deus completamente se o corpo estiver fora do domínio do Senhor nosso Deus. Nós já discutimos isto com os irmãos, eu quero, portanto, caminhar, prosseguir. Porém, quando eu parei de falar com os irmãos, nós estávamos falando que o pecado ele fere a santidade de Deus. E dentro desta questão, eu disse aos irmãos aqui que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós observamos um crescimento, e de certa forma até assustador, nos nossos dias, de pessoas que eles defendem outros para aliviar a consciência dos tais, em detrimento à santidade do Senhor nosso Deus. Eles não importam que está acontecendo em relação aos preceitos da palavra de Deus, a pessoa do Senhor nosso Deus, se ela está sendo agredida, entre aspas, irmãos, porque nenhum ser humano agride ao Senhor nosso Deus, mas essa é uma expressão que eu uso quando falo da nossa falha, da nossa fraqueza e dos pecados que nós cometemos contra o Senhor nosso Deus e que os queremos justificar. E queremos que tais pecados sejam justificados, não levando em conta a santidade do Senhor nosso Deus, que está proposta para que nós vivamos uma vida santa também. Assim, irmãos, eu disse que por vezes nós observamos isto acontecer, né? Esquecemos dos parâmetros bíblicos, e isso está indicando que nós não amamos a Deus como nós devíamos amar. Então é hora de refletir, é tempo de refletir, nós precisamos parar e pensar sobre isso. Alguns exemplos dei aos irmãos, dizendo que quando pecamos, nós pecamos contra a pessoa, mas pecamos contra Deus. Aliás, em primeiro plano, nós estamos pecando contra o Senhor nosso Deus, porque sempre nós precisamos considerar a questão do que nós falamos, preceito primário. Qual é a ordem desta questão? Onde é que isso foi estabelecido? Por que foi estabelecido? Por que Deus estabeleceu? Portanto, amados e queridos irmãos, às vezes nós esquecemos isso, estamos esquecendo que nós estamos pecando contra o Senhor nosso Deus. Esquecemos que foi Deus quem definiu os preceitos morais ou preceito moral para cada questão que está em pauta ou em análise para nós, e nós, de uma forma inadvertida, ou seja, os crentes de uma forma inadvertida, isso não acontece de forma direta dentro da igreja, mas de forma indireta, isso acontece demais, os seres humanos estão tentando redefinir o preceito moral, aquilo que já foi definido pelo Senhor nosso Deus. Nós não temos como redefinir o preceito moral, pois Deus já o definiu. Algumas coisas analisei com os irmãos, e na semana passada nós fomos para Colossenses. Os irmãos estão recordados? Capítulo de número 3, eu vou chamar os irmãos, eu vou convidar os irmãos para abrirmos as Bíblias aí em Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos voltar ao versículo 18, iremos até o 20, por favor.
Amém, irmãos? Amém. Colossenses capítulo 3, os versículos 18, 20, podemos ler até o versículo de número 21. Os irmãos podem ler para mim, por favor? Muito bem, irmãos, muito bem. Se nós tomarmos atenção, não vou considerar isso com os irmãos, mas é só para observação. Se nós tomarmos atenção, nós vamos observar que Colossenses 3, versículos 18, 4 e 1, está falando sobre a nova ordem dentro do relacionamento que nós temos agora a partir do momento que nos tornamos igreja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Cristo está presente em nós. Algumas coisas na nossa vida têm que mudar. Algumas coisas na nossa vida têm que entrar no eixo. Coisas na nossa vida que precisam ser corrigidas. E nós estamos trabalhando com os irmãos a questão do relacionamento, que é uma das questões, tenho dito isso aos irmãos, que nós estamos precisando muito trabalhar. Quando eu digo nós estamos precisando trabalhar, não significa restritamente nós aqui, enquanto igreja local. Estou me referindo à questão geral da igreja do Senhor Jesus Cristo. A questão do relacionamento, essa questão do relacionamento, meus amados irmãos, está se tornando uma questão muito complicada, não só dentro da igreja, lá fora e dentro da igreja também. Mas lá fora, nós já sabemos que, é claro, que as pessoas precisam primar por ordem, precisam primar pelas coisas como deve ser, mas assusta-nos mais quando nós observamos que isso está refletindo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, para nós a Bíblia é regra de fé e prática. Para nós a Bíblia tem que valer. A gente tem que deixar certos posicionamentos que nós temos quando nós somos orientados pela palavra de Deus, que o nosso posicionamento não está correto, que o nosso posicionamento não corresponde com a palavra do Senhor nosso Deus, não tem respaldo pelo posicionamento bíblico. Nós precisamos pensar sobre isso. Então, na semana passada, nós começamos a falar com os irmãos sobre a questão da submissão da mulher. Observamos com os irmãos rapidamente que a questão da submissão é algo que não era para ser discutido como é discutido. É algo que era para ser aceito pela fé. É algo que é para ser aceito pela fé. Nós observamos tanta discussão em torno da questão da submissão, e eu disse aos irmãos, falando para os irmãos aqui, que é mais fácil a mulher pela fé ser submissa ao seu marido do que o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque isso é claro, isso é algo que nem precisa discutir, porque o amor de Cristo pela igreja é sacrificial, o amor de Cristo pela igreja é providencial, o amor de Cristo pela igreja é protetor, o amor de Cristo pela igreja, meus amados e queridos irmãos, o levou a subir à cruz e nos substituir lá. Então é mais fácil o homem amar, mais fácil a mulher ser submissa ao marido que o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque se a Bíblia dissesse que é para o marido amar, mas não falasse, não mostrasse a categoria do amor, mas a Bíblia compara, assim como Cristo amou a igreja. É muito mais difícil, portanto, amar como Cristo amou a igreja, que a mulher submeter-se ao marido. Mas nós observamos que há uma dificuldade muito grande, exatamente porque nós não nos prendemos aos detalhes bíblicos. Eu disse isso na semana passada. O versículo 18 está dizendo para nós: e vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Ou seja, porque isto não é algo que é uma ordenança humana, mas isto aqui é uma ordenança divina. A submissão, ela não é imposta, ela é aceita pela mulher, porque a mulher compreende que ela submete ao marido por amor a Cristo, pois a Bíblia assim orienta, pois a palavra de Deus
nos orienta desta forma. Discutimos isso na semana passada, eu quero caminhar para frente, não posso estar detido aqui. Falamos rapidamente com os irmãos sobre a questão do marido, a necessidade do esposo compreender da forma como ele deve relacionar com a sua esposa, sabendo que ela é um vaso mais frágil, para que dentro de casa haja harmonia, haja paz, para que seja um casamento feliz e abençoado. Já disse aos irmãos que não estejamos à procura de casamentos ou famílias perfeitas, mas de acordo com a Bíblia indica-nos caminhos para que a família seja uma família feliz, para que o lar seja um lar feliz, para que Deus esteja dentro do lar, para que a casa receba, portanto, a visitação de Deus dentro dela. Cada um de nós precisamos compreender isso como membro da família, o pai, a mãe, filhos. Estamos tratando, portanto, dessa questão. Existe, portanto, meus amados, um preceito aqui estabelecido pelo Senhor nosso Deus que não pode mais ser definido pelo homem. Deus o estabeleceu e a gente tem que colocar isto ou deixar isto tomar forma dentro de nós para que tenhamos uma vida espiritual que corresponda com a vontade do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para isso, eu disse aos irmãos que quando a Bíblia está dizendo para nós, vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela, a King James está dizendo para nós, não a trateis de forma grosseira, mas ela deve ser tratada com delicadeza, quando a mulher não tem a voz mais grossa do que a do homem. Os irmãos já sabem o que eu quero dizer, né? Porque às vezes não tem jeito de falar com delicadeza com quem tem voz mais grossa do que a da gente. Parece que ela fala com mais delicadeza para nós. Então vamos entender, é só uma brincadeira. Vamos caminhar mais, vamos andar mais um pouquinho. De forma, irmãos, que sinceramente, analisando, eu entendo que é mais difícil eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja do que ela ser submissa a mim. É bem mais difícil amá-la como Cristo amou a igreja. O desafio maior é sempre para nós. Vocês podem ter certeza em relação a essa questão. Vocês estão pensando que não? O desafio maior é para nós mesmo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero descer mais um pouquinho com os irmãos. Nós vamos chegar, portanto, irmãos, vocês vão entender o porquê que eu estou tomando aqui esses versículos para analisarmos. Nós vamos chegar, portanto, ao versículo de número 20, quando a Bíblia vai e diz assim, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Agora nós estamos observando aqui a questão do filho em obediência ao pai. Nós estamos observando pai, mãe, estamos observando agora filhos. E os irmãos sabem muito bem que a igreja ela é constituída de famílias. Irmãos, se as famílias não estiverem bem, isso vai refletir dentro da igreja. Pode ter certeza que vai. Eu às vezes penso, como é que nós apresentamos um culto ao Senhor nosso Deus, que agrade ao coração do Senhor nosso Deus, quando as coisas dentro da nossa casa não estão bem. No que depende de nós, nós correspondemos com a nossa vontade. Mas eu estou falando aqui, meus amados irmãos, de pessoas, de toda a família que tem formação cristã, que sabe dos valores da palavra de Deus, que compreende estas verdades, mas que não se submete aos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Estão em nosso meio, caminhando juntamente conosco, estão indo para o céu juntamente com a gente. Mas, na verdade, meus amados e queridos irmãos, não aceita o que Deus estabeleceu. E, por vezes, sequer estão compreendendo que eles estão indo de forma direta contra o que Deus estabeleceu, contra o que Deus revelou em sua santa palavra para nós. Isto leva-nos a preocupar, porque eu tenho observado que nós estamos chegando à época, ou já chegamos a ela, que as famílias estão habituando a ter um relacionamento à base de troca de favores, à base de troca de presentes. Está mais ou menos assim. Casamento, às vezes, para funcionar, o marido tem que encher a mulher de perfume. A mulher tem que cumprir com os caprichos do marido. Quando diz na questão da quitação sexual, que não é uma coisa que eu quero falar aqui, existem coisas, irmãos, que as pessoas até se vendem dentro de casamento, quando são casados. É quase que papel de prostituto e prostituta.
Porque só funciona, só existe uma coisa que presta, só existe uma coisa boa, se certos interesses estiver em pauta. Se não, é como que uma coisa sem sentido, uma coisa vazia. Mas vamos deixar isso para o encontro de casais lá para frente. Vamos voltar para cá. E isto vai refletindo na vida dos filhos. Tanto é, irmãos, que pai não preocupa com relacionamento com o filho. Os pais, hoje de forma geral, não vou aqui, é quase que geral, os pais não tratam os filhos por meu filho. Eu vim de um lar, irmão, venho de um lar, isso para a glória do nome do Senhor Jesus, que eu ouvia sempre, tanto meu pai quanto minha mãe, era quase que difícil eles chamar a gente por nome, Felete, mas sempre meu pai era meu filho, a não ser que nós estivéssemos todos reunidos, aí vai falar, meu filho, qual deles? Aí tinha que chamar, né? Fulano, Beltrano, mas no particular, o carinho do pai para com o filho era demonstrado, filho. Você observa que as coisas não vão bem, e isso está perdendo, irmãos. Isso está perdendo. Os pais quase que não tratam os filhos por meu filho, minha filha. A mãe também não trata meu filho, minha filha, filhinho, filhinha. Essas coisas estão dentro da igreja. Chegaram. E elas chegaram para ficar. Elas chegaram para ficar. E aí sabe o que a gente faz? Sabe o que nós estamos fazendo? O nosso entendimento é o quê? Que amamos os nossos filhos, assim, enxertando o presente neles. Fazemos da tripa o coração, penduramos o cartão de crédito, deixamos ele ir até o limite para arrebentar, mas no dia do aniversário a gente tem que dar um presente, e às vezes a gente não está dando conta de dar aquilo, mas a gente dá, estica as tripas. Faz de tudo. Aperta, arrocha, mas o presente tem que ser dado. Chega final de ano, a mesma coisa. Dia do filho, tem o dia do filho? Tem não, mas vai ser criado. Dia da criança, o dia da criança, mas os maiorzinhos então ficou de fora, né? O dia da criança tem que dar. Mas o carinho, o relacionamento do dia a dia, irmãos, estão acabando. A gente não vê isso. A gente não está vendo mais o relacionamento, aquele calor humano. O filho ver de fato no pai o que é o amor paternal. O filho ver na mãe o que é o amor paternal. Alguém me enviou um testemunho hoje, achei interessante. Alguém enviou um testemunho para mim hoje. Eu já ouvi ele uma vez e hoje eu parei para pensar, porque eu o ouvi novamente, parece que vi mais detalhes do testemunho. Que o filho estava dizendo, contando o testemunho, e ele dizendo do dia que ele saiu e foi para ter com o pai no trabalho, lá longe. E para ter com o pai no trabalho, ele foi com o propósito de dizer ao pai, pai, hoje eu parei. Ele usa a expressão, eu parei na graça. A partir de hoje não dou mais um passo, não sou mais crente, eu não tenho força para servir mais a Deus. Aqui chegou o meu limite. E sabe o que ele fala naquilo? Eu achei interessante que ele falou assim, eu fui primeiro falar com o pai, meu pai era jardineiro, estava trabalhando lá. Eu fui primeiro falar com o pai, porque encarar a mãe sempre é mais difícil. O moço fala, encarar a mãe sempre é mais difícil. Eu falei, vou falar primeiro com o pai. E depois que eu conversar com meu pai, aí eu acho que eu vou ter coragem de conversar com a minha mãe e falar para ela que eu... Aí eu pergunto hoje, o porquê que o filho tinha na mente dele o entendimento de que encarar a mãe é sempre mais difícil? Olha, vocês não tenham dúvidas, porque a mãe, ela é a espécie de protetora, daquela que abriga, que amamenta, que abriga, que ama. Parece que a perda da mãe é algo incomparável, irmãos. É algo incomparável, parece que é algo incomparável. Vai o pai, sofre demais, mas vai a mãe, troço esquisito. Só que nós estamos observando que esse relacionamento, eu parei e pensei, por que ele está dizendo que para ele encarar a mãe era mais difícil? Exatamente porque ele via na mãe o que nós devemos ver, o que o filho deve ver, que é o amor maternal.
Com certeza havia um bom relacionamento desse filho para com a mãe. Irmãos, relacionamento de pais com filhos não é a base de presentes, de brinquedos, de sapatos, de tênis. Olha, eu era feliz dentro da minha casa, e vou dizer aos irmãos uma coisa, que chegou o tempo de eu ter 2 pares de roupa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas não era infeliz. Para mim não havia lar melhor do que o lar que Deus me deu. Eu sempre nutri o pensamento que meu pai era o melhor do mundo e a minha mãe era a melhor. Não porque eles eram bons, mas porque eram meus pais. Porque eles me amavam. Eu via neles o amor. Agora, eu preocupo com a forma como as famílias vivem dentro de casa, porque nós estamos trazendo isso para o seio da igreja. Em casa não se perdoam, se machucam, se degladeiam, não se perdoam, e por isso nós estamos criando crentes dentro da igreja que não se perdoam também, porque a igreja vai recebendo esse reflexo. Como acontece lá, vem acontecendo para dentro da igreja. Esposo não perdoa a esposa não perdoa o esposo. Filhos não perdoam pais, pais não perdoam filhos. Sabe, irmãos, eu estive falando com os adolescentes sobre questão familiar e eu disse a eles, olha, a Bíblia, ela não está mostrando para nós que existem famílias perfeitas, que não irão ter problemas. Mas a Bíblia nos ensina como lidar com essas coisas. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Fala para mim não, mas lá na sua casa existe aquela lavagem de roupa antes de ir para a cama? Existe o conserto antes de se deitar, de dormir? Os pais entendem que ao invés de ser desonroso, é honroso se porventura procedeu errado com o filho, chegar e falar, olha filho, entenda seu lugar, mas o seu pai precisa conversar com você, e nesse aspecto eu tenho que entender que eu excedi. Isso não é desonra. Isso não é perder a autoridade. Nós, irmãos, queremos lidar hoje de uma certa forma só assim, olha, eu sou pai e acabou, eu sou mãe e acabou. A Bíblia está dizendo para nós aqui que vós pais não irriteis a vossos filhos para que eles não percam o ânimo. E nós temos muitas coisas a observar em relação a isso. O que eu estou considerando com os irmãos, isso é rapidamente para chegar onde quero chegar, é que estas coisas, elas vão refletindo dentro da igreja. A gente vem apresentar o culto desta forma, a gente chega na igreja assim. Com toda esta problemada, com toda esta situação complicada, a gente vem e apresenta o nosso culto ao Senhor, nosso Deus, assim. Não é mais ou menos assim, olha aqui, preste atenção. Se for com fulano fora da nossa casa, tem que haver correção. E por que dentro de casa não tem que haver correção, irmão? Por que nós ensinamos, olha assim, olha, se você magoou o fulano, tem que pedir perdão. Por que não pede perdão dentro de casa? Por que não há o pedido de perdão dentro de casa? Por que não existe o colocar das coisas no lugar dentro de casa? Por que o altar dentro de casa não é consertado? Arrasta essa situação 1 mês, arrasta 2 meses, arrasta 1 ano. E você pode ter certeza que é só ter um dia o negócio estourar. No dia que estoura, a pessoa joga na cara da gente. Fala assim, ó, você está pensando o quê? Eu me lembro daquela vez, você nunca me falou nada. Você nunca me falou nada. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que acontece. Inclusive, irmãos, preste atenção. Nós trabalhamos muito com essa questão do perdão, do conserto, de chegar, de organizar as coisas dentro da igreja, mas esquecemos que dentro da nossa casa também tem que ser organizada. Da nossa casa tem que ser organizada. Nós não admitimos de forma nenhuma, meus amados e queridos irmãos, não admitimos de forma nenhuma que nossa família venha prejudicar a outros. Porque o nosso entendimento é assim, não, mas nós somos de casa, nós somos da família. Olha, irmãos, não é pelo fato de nós sermos da família, de nós sermos de casa, que nós não vamos viver bem. Se o irmão fulano é importante para mim, eu tenho que considerar qual o valor que eu dou à minha casa, qual o valor que eu dou à minha família.
Se a irmã é importante para mim, qual o valor que eu dou à minha casa, qual o valor que eu dou à minha família? Qual o valor que nós damos aos que são nossos? Nós precisamos colocar algumas coisas em ordem que nós estamos deixando ir. Nós estamos deixando caminhar. E eu repito, essas coisas vêm refletindo para dentro da igreja. Refletindo para dentro da igreja. Como que obteremos sucesso na vida cristã se nós não estamos possuindo vida cristã dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? É hora da gente parar, é hora da gente pensar. É hora da gente acordar para esta verdade e colocar as coisas no lugar que nós precisamos colocar para que Deus abençoe as nossas vidas, para que nós tenhamos vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu faço a pergunta: como é que nós nos apresentaremos a Deus falhando nesses aspectos? Nossos filhos são nossos primeiros ouvintes, nossa esposa é a nossa primeira ouvinte, o marido é o primeiro ouvinte da mulher. De forma geral, existe uma fraqueza muito grande nos relacionamentos. E o adversário tem aproveitado desta situação e tem trago prejuízo dentro do reino de Deus, mas prejuízos grandes, prejuízos sérios. Mas ainda é tempo da gente organizar esta situação. Nós ainda estamos no caminho. Deus tem nos dado ainda a oportunidade de nós organizarmos esta situação. Nós precisamos observar o que a palavra do Senhor Deus nos fala em relação a isso. Isso são alguns pontos que nós estamos considerando com os irmãos. Por exemplo, meus amados e queridos irmãos, vamos, dentro do que nós estamos falando, vamos agora para Efésios, por exemplo, o capítulo de número 6. Efésios 6. Amém? Efésios 6, versículo de número 4, está aí? Podem ler, por favor? Irmãos, em relação a isto, tem coisas que parece que seria bem melhor se a gente estivesse falando só com os pais, os filhos distantes, para eles não criar asinha, achar que pode voar. Porque alguns têm dificuldade para entender certas coisas que eles têm que entender. Não conseguem ter o equilíbrio, né? Eles vêm na igreja, ouvem uma verdade, pensam que aquela verdade vai invalidar outra. As verdades andam juntas. Elas não invalidam uma a outra. Mas tem pessoas que não conseguem entender isso. Ouvi uma, esquece, desconsidera a outra. Mas eu ouvi falar agora recentemente. Mas uma verdade não derruba a outra. Elas fortalecem uma a outra. Bom, então veja, preste bem atenção. Era bom se nós estivéssemos só entre os pais, mas preste bem atenção, porque isso aqui não estou criando agora não. Isso estava reservado há 10 meses atrás para a gente falar. Já estava organizado para falar há 10 meses atrás, antes do pastor Luciano começar a ensinar. Veja aí: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bom, esse é outro problema que tem. Às vezes, nós que somos pai de mais de um filho, temos esse problema. Nós temos esse problema, porque nós criamos um filho de um jeito, e é claro que o primeiro a gente vai aprender, o segundo estamos aprendendo, o terceiro a gente continua aprendendo, se tiver 4, se tiver 10, a gente vai continuar aprendendo. Mas preste atenção, muito cuidado com as balanças, que às vezes não são fiéis no trato, no relacionamento. E o filho primeiro, aquele que veio primeiro, vê essas coisas. Na cabeça dele, ele tem dificuldade às vezes para entender que você era pai pela primeira vez. Na segunda vez você conseguiu corrigir alguma coisa. Na terceira você conseguiu corrigir alguma coisa. Mas os filhos que vêm vindo, eles vêm no entendimento de que você está sendo desleal, está sendo injusto. E nós pensamos que o relacionamento de pai para com filho é o relacionamento que o filho não pode falar nada com a gente.
Uma das coisas que eu preciso entender, que o filho, pela Bíblia, a gente vai chegar lá, o filho ele deve obediência ao pai, deve respeito, deve honra ao pai, mas dê-me a sua atenção, dê-me a sua atenção. Ele precisa sentir que o pai é um amigo. Ele precisa saber que o pai é um companheiro, que o pai é um conselheiro. É muito triste um filho chegar ao ponto de ter coragem, ou não ter coragem, de se abrir com seu pai, mas se abrir com alguém do caráter estragado, desculpe a expressão, mas se abrir com alguém do caráter estragado, que não tem a mesma visão. Estou falando pai, mas é pais, pai e mãe. É muito triste esta situação. Porque quando o filho, determinada situação, ele não abre com o pai, mas ele não abre por respeito, porque eu vou decepcionar o meu pai. Aí não é mal. Ele não consegue abrir porque ele sabe, olha, se eu falar isso para o meu pai, eu arrebento com o meu pai. Eu honro meu pai, eu amo, eu tenho de uma maneira que se eu falar isso para ele, eu sei que eu vou arrebentar o coração do meu pai, então não vou falar. Então, mas aí ele vai procurar quem? Ele vai procurar uma pessoa que tem um caráter como pai. Uma pessoa madura, uma pessoa que vai ajudá-lo, que vai auxiliá-lo, que vai orientá-lo e que não vai trazer mais problema para ele. Nós, meus amados e queridos irmãos, às vezes nós erramos em relação a isso. Nós falhamos em relação a isso. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui é que nós não podemos provocar a ira a nossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Eles não devem, não podem ver em nós as balanças injustas no relacionamento, porque, irmãos, esse negócio de predileto dentro de família, isso nunca deu certo. Os irmãos sabem das histórias bíblicas. Isso nunca deu certo. Favorecimento a um. Irmãos, dê-me a sua atenção, tem coisas que é nós que descemos ao filho, não é o filho que sobe a nós. Eles não têm a nossa caminhada. Eu não estou falando para você perder sua autoridade. Eu não estou falando para você concordar com o erro. Eu estou falando para nós tentarmos ajudar o nosso filho. Estou falando para nós relacionarmos com eles de uma forma que a fé deles venha a ser fortalecida, venha crescer, e que eles não sofram mais prejuízo na vida espiritual. Nós vamos encontrar filhos que, independentemente do contexto da situação, parece que é o que nós chamamos, né? Ele tem a sua caminhada, ele caminha, o pai às vezes pode não apoiá-lo como ele gostaria, ou pelo menos ele gostaria, mas ele vai romper na caminhada dele com Deus. Agora nós já temos filhos que não é assim. Já temos filhos que não são assim. Já existem filhos, quando digo nós, no contexto geral, já existem filhos que não são assim. Então, o conselho da palavra do Senhor nosso Deus, ou na verdade, a orientação bíblica é: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é enquanto nós, para com nossos filhos. Mas agora vem os filhos para com os pais. Estou indo rápido porque eu quero chegar lá à frente. Já no versículo de número 1, nós viemos lá de Colossenses 3, onde a Bíblia está mandando em Colossenses 3, como os irmãos viram logo à frente aí, Colossenses 3, versículo de número 20, versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Já que no capítulo de número 6, versículo 1 de Efésios, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pastor Ezequias Soares, daquela vez que ele trouxe aquela lição para nós aí, que nós estudamos ela, falando sobre a honra devida aos pais, os irmãos devem lembrar,
Ele falou sobre o versículo de número 1, e ele disse para nós que essa expressão que porque isto é justo é porque isto é correto. Isto é certo. É assim que tem que ser. É assim que deve ser. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto não é uma imposição humana. Nós não podemos, meus amados e queridos irmãos, pensar que isto aqui tem a ver com ensinamentos que nós recebemos meramente de nossos pais. E que agora temos que conservar isso, temos que caminhar com isso para frente. Irmãos, isto aqui é divino. Se as famílias desprezarem tais orientações, nós temos que ter em mente que as coisas dentro das famílias não irão bem. Mas as famílias que forem prudentes e respeitarem os parâmetros da palavra de Deus, observarem os ensinos da palavra do Senhor nosso Deus, terão a bênção de Deus. Terão a bênção de Deus. Pastor, significa então que se eu obedeço ao Senhor meu Deus, não tenho problema dentro da minha casa. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós teremos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós teremos a bênção de Deus sobre a nossa casa. Nós teremos a bênção de Deus sobre o nosso lar. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós precisamos observar, no que diz respeito à questão, nós precisamos observar todos os lados, os pontos. Porque se eu apresentar uma verdade, mas engolir a outra, também não vai funcionar. Não é só um lado da questão aqui. Ambos os lados têm que ser observados. A esposa precisa agir da maneira como deve ser, o marido precisa agir da maneira como deve ser, e os filhos precisam agir da maneira como deve ser. Se ambos os membros da família proceder como a Bíblia ensina, nós teremos a bênção de Deus sobre a nossa casa. Bom, dentro desta questão, amados irmãos, eu queria fazer uma observação aqui para os filhos, que temos pouco aqui nesta noite, como seria bom se todos estivessem, é que quando a Bíblia está dizendo aqui, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, e quando a gente vai para Colossenses 3:20, está dizendo, obedecei aos vossos pais em tudo. Não é, meus amados irmãos, em determinadas situações, obedecer a vossos pais em tudo. Os filhos precisam observar isso. Os filhos precisam observar esta questão. Eu cheguei a dizer aos adolescentes que nós vivemos numa época que os filhos têm mais prazer de estar com os amigos do que com os pais. Eles preferem sair com os amigos do que com os pais. Para sair com os pais dá uma canseira danada. Ah, estou cansado. Ah, eu tirei hoje para isso. Ah, mas também vai sair agora. Ah, mas eu tenho que mudar de roupa. Ah, mas não sei o quê. Ah, vai ao supermercado. Ah, vai fazer compra. Eu não tenho paciência para essas coisas. Ah, vocês vão ao shopping e demora demais. Mas solta ele com os amigos para você ver. Se você não ligar falando, olha, já viu quantas horas? Almoça por lá, janta por lá, se deixar, dorme por lá. Que filhos são esses? Que tipo de filho é esse? Onde nós chegaremos? E nossos netinhos que vão vir por aí? Como é que vai ficar essa situação se Jesus não arrebatar a igreja antes? Como será com as próximas gerações? Como será a situação? Famílias totalmente desagregadas. Famílias totalmente desagregadas. Nós precisamos, meus amados irmãos, correr atrás enquanto nós temos tempo. Eu não sei se você tem um bom costume de orar insistentemente pela sua casa. Insistentemente pela sua família. É preciso que o façam. É preciso que façamos orar insistentemente a Deus pela nossa casa, pelo nosso casamento, pela nossa esposa. A esposa orar insistentemente pelo esposo, os pais orar pelos filhos e os filhos orarem pelos pais. Preciso fazer. Nós precisamos fazer isto. Disto depende, irmãos. Disto poderá depender a felicidade da nossa família. Então veja bem,
Quando a Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Eu estava pensando, e a verdade, meus irmãos, obedecer, a Bíblia está dizendo aqui obedecer, mas a obediência, o filho deve a obediência ao pai, mas é interessante que a obediência parece que ela não é tão difícil de ser apresentada aos pais. O mais difícil é a honra que os filhos têm que dar aos pais. E para o efeito da bênção de Deus sobre a vida dos filhos, versículo de número 2, é o complemento do versículo de número 1. No versículo 1 está falando aqui que os filhos devem obedecer. Mas já no 2 está dizendo que eles devem honrar. Começa com a obediência, só para levar o indivíduo, o menino, a menina, a entender que esse aqui é o calibre mais baixo, depois passa para o mais alto, mais forte. A honra já é outra coisa. A Bíblia, portanto, não pede de filhos para pais somente obediência. A Bíblia pede de filho para pais a honra. E disso depende a bênção de Deus para a vida dos filhos. Veja o versículo de número 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós aprendemos na escola dominical que essa é a adaptação à graça. Porque, amados, tanto em Êxodo como Deuteronômio, indica a terra, o artigo está definido nesta terra. Mas aqui está dizendo sobre a terra, é a adaptação do que vem do Velho Testamento para o período da graça. Agora está dizendo sobre a terra. Deus continua dizendo através do apóstolo que ele abençoará filhos. Ele colocará a bênção sobre a vida do filho, veja bem, irmãos. Ele irá bem, viverá muito tempo sobre a terra. Terá uma vida longa, terá uma vida abençoada, terá uma vida como deve ser, digamos. Por qual razão? Porque ele, este filho, está cumprindo com o mandamento do Senhor nosso Deus, que em cima do mandamento Deus coloca uma promessa de abençoar o filho. O que os filhos às vezes ignoram é que os pais representam Deus dentro da própria casa. Deus canaliza a bênção dele, através dos pais para a vida dos filhos. Não é por acaso que os filhos devem ter o bom costume de levantar pela manhã, pedir bênção aos pais. Amém. Ao deitar, também dizer bênção a meu pai, bênção a mamãe, vou repousar. Vim de um contexto, meus amados irmãos, que meu pai sempre orava por nós. Sempre intercedia por nós, e tenho lutado para que isso permaneça dentro da minha casa. Ao cair da tarde, ao anoitecer, meus filhos orarem, depois que eu tenho imposto as mãos sobre eles, intercedido a Deus pela vida de meus filhos. Nós vamos esquecendo coisas, irmãos, que elas são essenciais, que elas são precisas, que são necessárias. Dão trabalho às vezes, são coisas que dão trabalho. São coisas que não são fáceis para a gente exercer, para a gente colocar em prática. Mas que Deus nos ajude para que nós façamos, porque a nossa vontade de fazer é para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Então o filho precisa entender que os pais representam Deus dentro de casa. A figura que Deus escolhe para trabalhar ou para tratar com os homens, relacionar com os homens, é a figura exatamente de pai. Nós o temos como nosso Pai Celestial. E ele chega a dizer para nós, que eu quero mostrar aqui mais à frente, se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês não me têm por pai? Cadê a minha honra? É direito dos pais ser honrado pelos filhos. Os filhos devem honra aos pais. E tem filhos que
falham em cima disso, e alguns falham, sabe por quê? São desavisados, porque no entendimento dele o pai e a mãe falhou. Irmãos, eu tenho batido nesta tecla incansavelmente. Erro de alguém não justifica o meu. Não é porque alguém erra que eu tenho que errar. Estou errando a partir de quê? Do ponto de vista dele, precisa primeiro saber se eu estou errando. Porque tem filhos que mentalizaram que o pai e a mãe estão errados, porque o pai e a mãe da fulana e do Beltrano é desse jeito. Eles são liberais, outros são ultraliberais. Enquanto o seu pai tem uma posição firme, determinada. Enquanto o seu pai quer mostrar os valores da palavra de Deus. Então, algumas pessoas, alguns filhos criam na sua cabeça isto de que o seu pai está errando, de que a sua mãe está errando. Esquecem que a Bíblia está dizendo: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Querem ser abençoados? Filhos, obedeçam os pais. E não fique só na esfera da obediência. Vá mais à frente, suba mais um degrau, que a Bíblia está dizendo: honre os seus pais. A pergunta que faço é o seguinte: como é que está o coração do pai para com o filho? Está tranquilo e dizendo, pensando: não, eu estou satisfeito da forma como o meu filho relaciona comigo? Sabia que nós, como família, precisamos parar às vezes e pensar: a minha esposa está satisfeita? Ela é muito exigente, mas ela está satisfeita? Meu marido está satisfeito? Os pais: meus filhos estão satisfeitos? E os filhos: meu pai e minha mãe estão satisfeitos da forma como eu procedo com eles? Da forma como eu relaciono com eles? Olha, não é porque o filho vai ficando grande que ele tem o direito de envergonhar o pai, de bater a cabeça com o pai, e principalmente, irmãos, na frente das pessoas. Quantos filhos que fazem isso? Olha, a tristeza para o pai, que o filho levanta a cabeça na frente das pessoas e quase que dando com ele como se ele fosse o pai e o pai fosse o menino. Há muitos desavisados que estão esquecendo o que a Bíblia exige. A Bíblia exige da mulher, a Bíblia exige do homem, a Bíblia exige dos filhos. E para que a família esteja bem, é preciso que ambos entendam qual é o seu dever dentro de casa e sirvam ao Senhor com alegria. E sirvam a Deus com alegria, pois isto agradará ao Senhor. Então fiz aqui uma observação: o filho pode honrar os pais pela obediência. Isso é claro. Na atitude de obediência de um filho, ele estará honrando o pai. É interessante, irmãos, isso sai da nossa boca de uma forma automática às vezes. Você vê um menino honrando o pai dele, obedecendo o pai dele. Quem é ali quem está próximo, o observador, às vezes ele até fala com alguém do lado: rapaz, esse menino honra o pai dele. Esse moço, essa moça honra a mãe dela. Olha a forma que ele relaciona com o pai. Olha a forma que ela relaciona com o pai. Mas ao contrário disso também, quando se vê um filho desobediente, alguém que tem nele incutido valores, ao observar, ele é observador e fala: coitado desse menino, se ele continuar desse jeito. Interessante. Coitado desse rapaz, coitado dessa moça, se continuar nesse caminho. Desonrando o pai, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe. Isso sai automático da nossa boca, porque a gente sabe, irmãos. A gente sabe que a bênção de Deus estará presente sobre a vida de alguém
que consegue submeter-se ao seu pai, que consegue submeter-se à sua mãe. Então a Bíblia, no papel ou no relacionamento do filho para com o pai, a Bíblia não pede só o amor, mas a Bíblia pede a honra também. O filho deve não somente obedecer o pai, mas o filho deve também honrar o seu pai. Pois eu repito, o filho pode honrar o pai pela obediência. Ele pode honrar, mas ele pode também desonrar o seu pai, mesmo obedecendo. Nós não vamos mentalizar que a pessoa obedeceu e por ter obedecido, simplesmente ele está honrando. Por quê, irmãos? Você vê pessoas que obedecem choramingando. Isso não é honrar. Eu não dou conta do meu pai. Fazer o quê? Ele é pai? Eu tenho que obedecer. Nós não encontramos filhos mais ou menos assim? Que estão simplesmente cumprindo o dever. Alguns animadinhos da vida, porque eles não sabem como é que a vida é. Muito animadinho. Estou sonhando com os 18, então. Na hora que tiver 18, aí vai ver. Porque por enquanto agora parece que eu estou num cabresto. O meu pai fala, eu tenho que obedecer, mas depois dos 18... Os animadinhos estão por aí. Os animadinhos estão aí. Depois dos 18 diz que desobedece. Depois dos 18, na linguagem deles, não vai ter cabresto, não vai ter freio, não vai ter freio de mão, ó, o travão de mão. Vou chegar em casa na hora que eu quero, vou fazer o que eu quero, vou andar da forma que eu quero, eu vou vestir o que eu quero, minha amizade vai ser com quem eu quiser. Ser dono do meu nariz. Estou vendo o irmão ali levantando o dedo, que foi? Assim, é verdade. Pois é, vamos quebrar a cabeça lá na frente, né? Pois é, o pai tem que ter autoridade dentro de casa mesmo. Agora é bom que o filho seja sujeito, honrando o pai. Porque tem filhos que estão debaixo disso, mas amarrado, revoltado. Isso não honra pai. Entendeu? É assim. Eu agora vou aproveitar que eu saí ali de perto de casa, do papai e da mamãe, vou fazer isso e aquilo, porque perto do meu pai e minha mãe não posso fazer. Não é? Lá dentro de casa meu pai não aceita eu colocar essa coisa, então graças a Deus que eu estou fora aqui. Lá dentro de casa não posso beber, aqui fora eu vou encher a cara. Lá dentro de casa não posso fazer isso, aqui fora. Irmãos, você observa aqui, são filhos que não honram os pais. São filhos que não honram seus pais. A Bíblia, preste-me atenção, a Bíblia não exige do filho só a obediência. A Bíblia exige a honra. A honra. O filho às vezes obedece, mas obedece revoltado. Vai ali. Vai, mas não honrou. Obedeceu, mas não honrou. Estão simplesmente cumprindo um dever, porque eles sabem que tem que cumprir com um dever. Mas não fazem entendendo que o pai é digno daquilo que ele pediu. Não olham por esse ângulo, meu pai é digno daquilo que ele está me pedindo. Minha mãe é digna daquilo que está pedindo, porque ela é minha mãe. Porque ele é meu pai. Filho que ainda tem papai e mamãe, pense na possibilidade de não tê-los. Pense na sua vida um momentinho, sem eles, para ver se é coisa boa. Presta não.
todas estas situações, e isto vem depois, como disse aos irmãos, vem para dentro da igreja e vai causando essa situação complicada. Veja, irmãos, eu quero que os irmãos vejam que mesmo na obediência, quando a pessoa obedece, mas a forma não é correta, ele desonra. Veja Deus falando isso em relação ao seu povo para com ele. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias. Eu já vou encerrar por esta noite. Malaquias 1:6, por favor. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Acharam? Encontraram? Então leiam para mim, por favor. Versículo 7, por favor. Pois bem, irmãos, o que acontecia dentro deste contexto aqui, os sacerdotes, eles cumpriam meramente com o seu dever, só isso. Cumpriam meramente com seu dever, ofereciam sacrifício a Deus, mas a forma que eles procediam desonrava o nome do Senhor. Mas olha, Deus exigia sacrifício e eles sacrificavam. Mas eles não sacrificavam da maneira que Deus queria ou exigia o sacrifício. Havia parâmetros para isso. Deus havia estabelecido. Então vem Deus dizendo no versículo de número 6, o filho honrará o pai. Se você for para King James, eu gosto de analisar as versões, ela fala assim, o filho deve honrar o pai. Ela nos ajuda nisso, porque ela cerca mais o fecho. O filho deve honrar o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Filhos que obedecem, lamuriando, chorando. Se eu tenho filhos aqui nesta noite que são reclamão, briguento, choramingão, mas faz contrariado, bicudo, bravo, resmungando, você está cumprindo meramente com o seu dever. Você está falhando. Você está procedendo de forma errada. A Bíblia ensina os filhos a honrar os seus pais. Os pais são dignos de honra. Deus requer isto no relacionamento dos filhos para com os pais, que os filhos honrem os seus pais. Tenha os pais 50, tenha 60, tenha 70, tenha 80, tenha um século de vida. Honre os seus pais. Honre-os. Que maravilha seria se a filharada toda entendesse isso, tivesse um relacionamento com o pai. Irmãos, olha, vou dizer para vocês uma coisa, um filho intestado, que ele continua desonrando o pai, irmãos, não lhe espera boa coisa não. Esses filhos intestados, cabeçudo que tem de hoje em dia, que continuam desonrando pais, não lhes esperam boas coisas. Mas pastor, quer jogar praga? Isso não é jogar praga não, irmão. Jogar praga. Deus está falando aqui, o filho quer que ele vá abençoar. Os filhos são os pais, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Precisa a gente entender, precisa a gente compreender isso. Se eu tenho aqui filho nesta noite que obedece, mas choramingando, que tenha sido hoje o último dia que você choramingou, que você reclamou, que a partir de hoje você saia daqui dizendo, não, eu vou parar com essa reclamação, com essa choração e procurar honrar o meu pai, procurar honrar a minha mãe. Se essas coisas ajustarem dentro das nossas casas, imagina as famílias chegando na igreja com essas coisas organizadas para apresentar o culto ao Senhor nosso Deus.
Que culto nós teremos para apresentar ao Senhor nosso Deus? Olha, tem culto, irmãos, que o pai está na igreja, mas está revoltado, bravo com o filho, até manda parar, olha. Contrariado, decepcionado, querendo dar uma coça no filho. Tem culto que a esposa está na igreja, mas está aqui. Ela vai ter que morder a língua no culto todinho, porque senão... E o marido com a mulher do mesmo jeito. Tem culto que os filhos estão na igreja, revoltados com os pais. Qual será a qualidade do culto que nós apresentamos ao Senhor nosso Deus? Então, a ordem bíblica para nós, o relacionamento, nós temos Cristo na nossa vida, organizemos essas coisas e façamos por amor ao Senhor nosso Deus. Lembremos que acima, nós filhos, lembremos que acima de nossos pais está o Senhor nosso Deus. Vocês já viram, olha, preste atenção, eu já vi pessoas, inclusive, falar isso, eu fico encabulado, é porque não presta um detalhe. Eles falam desse jeito, eu fico encabulado. Um pai, encabulado ou impressionado, talvez alguém não saiba o que é encabulado. Eu fico impressionado, um pai cria 10, 12, 15 filhos, e no contexto que pai criava às vezes, irmão, com a enxada na mão. 10, 12, 15 filhos, cria aquela filharada toda, e às vezes ainda vem uns netinhos para dentro de casa. Ele cria todo mundo. Depois junta 10 filhos, não dá conta de cuidar de um pai. Isso é uma verdade, não é? Eu não sei porquê, por uma razão. Porque a bênção de Deus é sobre a vida de pai para cuidar de família. Você está entendendo? Porque a bênção de Deus está sobre a vida do pai para cuidar da família. Porque quem cuida da família é Deus através da vida dos pais. Então Deus põe a bênção dele. Os filhos têm que entender isto. Deus, através dos pais, abençoa os filhos dentro de casa. Então, se os filhos honrar os pais como devem honrar, não tenham dúvida de que o coração de Deus estará aberto para com a vida desse filho, para com a vida desta filha. Serão abençoados pelo Senhor nosso Deus. E Deus te abençoe, eu preciso parar por aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar por aqui, irmãos. Eu estou hoje muito cansado, não estou conseguindo assim falar direito, mas peço aos irmãos que continuem orando por mim. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos finalizar o nosso culto. Quero agradecer a Deus por sua presença maravilhosa conosco e louvá-lo pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Quero também agradecer ao irmão Julaico por estar conosco. Deus te abençoe, meu amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã Dolores, que está conosco nesta noite, irmã Gislaine, e que Deus abençoe a igreja, a sede. Irmãos de Sesimbra que vieram, no início falei que os irmãos estavam conosco, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Sempre um prazer tê-los aqui e juntos adorarmos ao nosso Deus. Que Deus faça com que todos retornem em paz e em segurança para casa. Amanhã é quarta-feira. Quinta-feira nós temos culto a Deus, convidamos os irmãos para estarem aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira nós temos oração e no sábado pela manhã oração com as irmãs, à noite culto ao Senhor. Pastor, eu vou ministrar a ceia lá atrás para os irmãos. Muito bem. Muito bem. O pastor Luciano avisa que ele vai estar ministrando a ceia para os irmãos que não participaram no domingo. Portanto, assim, na cantina, assim que encerrar, o pastor Luciano estará lá ministrando a ceia. Os irmãos que não participaram, vá lá e participe da ceia do Senhor. Amém, queridos? Nas orações, irmãos, não esqueçamos daquelas pessoas que temos pedido aqui, e ore, continue orando também por minha casa, que nós estamos orando pelos irmãos. Deus abençoe sua vida, irmão Antônio. Muito bem, vamos orar por ele, que Deus o traga em paz. A irmã Dolores é amanhã, né, pastor? Irmã Dolores retorna para o Brasil amanhã, nós vamos orar, irmã Dolores. Deus abençoe a senhora, viu? Que Deus leve a senhora em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, irmão Celso. Muito bem. Muito bem. Vamos orar sim.
Está orando, sim. Irmã Irene? Muito bem, o pastor Desi pede oração pela irmã Irene, ela não veio porque não está bem de saúde, oremos por ela. Ali está o Felipe. Muito bem, vamos orar. Irmão Julaico.